Entre as alternativas a seguir, assinale a correta. Essa é uma questão que aborda a Lei 9.613 de 98, a Lei de Lavagem de Capitais, uma lei que tem sido cada vez mais recorrente em nossas provas, uma lei que exige que você conheça uma abordagem doutrinária para falar sobre as fases, sobre as gerações, sobre a acessoriedade, lavagem de capitais, que é um crime parasitário, porque depende de uma infração penal antecedente. Então vamos aqui analisar as alternativas e fazer as correspondências teóricas. Letra A. A legislação brasileira que cuida da lavagem de dinheiro é considerada uma lei de segunda geração. Volta aqui comigo. Errado. E por que errado? Porque a nossa Lei 9.613 de 98, na redação atual, é uma lei de terceira geração e não de segunda. Embora na sua redação original fosse, de fato, uma lei de segunda geração. Mas, Murilo, o que é mesmo geração ou gerações das leis de lavagem de capitais? As leis de primeira geração previam como infração penal antecedente da lavagem apenas o tráfico de drogas. Então só era crime de lavagem, de ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes de uma infração antecedente, com a intenção de dar aparência de ilicitude, de evitar a identificação da origem, de evitar ou dificultar o rastreamento, que é a essência da lavagem de capitais, se essa infração antecedente fosse o tráfico de drogas. Então as primeiras legislações norte-americanas eram leis de primeira geração. Quando as nações perceberam que vários outros crimes também geravam bens, direitos ou valores passíveis de ocultação e dissimulação, nós tivemos as leis de segunda geração com um rol taxativo de delitos que poderiam ser infração penal antecedente. Então, como eu disse, a nossa Lei 9.613 de 98, na sua redação original, era uma lei de segunda geração. Nós tínhamos um rol de infrações que poderiam ser consideradas infrações antecedentes. Mais uma vez, as legislações evoluíram e as leis de terceira geração não dependem mais de um rol taxativo, no seguinte sentido, de que toda infração penal, crime ou contravenção, possa ser considerada infração penal antecedente. Essa mudança no Brasil ocorreu em 2012 com a Lei 12.683. Então hoje, qualquer crime ou contravenção penal, desde que seja, segundo a doutrina, produtora, ou seja, capaz de gerar bens, direitos ou valores, pode ser considerado uma infração antecedente para lavagem. Ok? Então volta para a tela. A legislação brasileira é considerada uma lei de terceira geração e por isso que nós não vamos assinalar a letra A. B. O reconhecimento do delito de lavagem de dinheiro opera a absorção do crime anterior por este, em virtude do concurso aparente de normas. Volta comigo. Errado. A lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, embora seja um crime parasitário, não é considerado mero exaurimento da infração anterior. Então, há a infração antecedente e há o delito autônomo, nesse sentido, de ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes dessa infração penal com a intenção de dar aparência de licitude. Então eu ganho R$150 mil com tráfico de drogas, vou mascarar essa origem para adquirir um Camaro amarelo. Então eu peço por um tio meu que tem uma empresa, maquiar, dissimular como se ele estivesse adquirindo com seus recursos, mas na verdade esse carro foi comprado com o dinheiro do tráfico de drogas. Isso é lavagem? Sim, à medida em que há ocultação ou dissimulação para dar aparência de licitude. Se o próprio traficante coloca em seu nome um veículo que ele comprou com dinheiro do tráfico de drogas, não há lavagem, há mero exaurimento do crime anterior, o crime de tráfico de drogas. Ok? E a lavagem não absorve infração penal antecedente, nem por ela é absorvida. Na tela, letra C. Somente responde por lavagem de dinheiro quem também foi autor do crime antecedente. Errado. Errado. Hoje nós temos a chamada terceirização da lavagem. Então, um indivíduo é responsável pela infração antecedente, outro é responsável por ocultar ou dissimular aqueles recursos. Murilo, é possível a autolavagem?
ou mais conhecido como self-laundering da doutrina norte-americana? Sim, o Supremo já entendeu que é possível que o mesmo autor da infração penal antecedente seja também o autor da lavagem. O Supremo tem um precedente no inquérito 2471 e agora, recentemente, o STJ também se manifestou no sentido de que é possível a autolavagem. Mas somente responde por lavagem quem também foi autor? Não. Né? Pode ser autor da infração penal antecedente ou pode não ser. Aliás, para que a gente possa punir a lavagem, basta que a infração penal antecedente seja típica e ilícita. Pouco importando se eu conheço o autor, se o autor está isento de pena ou não, se a infração penal antecedente está prescrita ou não, isso não importa para a punição da lavagem de capitais, segundo os ditames da 9613 de 98. Letra D. A Lei 9.613 de 98 não prevê expressamente o sequestro de bens em nome do investigado, restando para a medida securatória a aplicação subsidiária das normas processuais. Errado, nós temos expressamente na Lei de Lavagem as medidas assecuratórias. Bom, só sobrou a letra E. A fase de dissimulação, de laundering, na lavagem de dinheiro, é aquela em que se busca dar aos recursos financeiros a aparência de legítimos, a qual sucede a fase de integração. Volta comigo. Essa questão foi um pouco discutida na época em que ela foi cobrada no certame, porque tradicionalmente nós temos 3 fases da lavagem de capitais. A colocação, também chamada de placement, que é quando você introduz o recurso ilícito no mercado formal de alguma forma. A segunda fase, que é a ocultação ou dissimulação, quando você faz uma série de operações ou oculta ou dissimula de alguma forma esses recursos para evitar o rastreamento e afastá-lo da origem. E a terceira fase, chamada de integração, quando efetivamente esses recursos passam a ser incorporados com a aparência de licitude. Na prática, não é muito fácil, né, numa investigação criminal, por exemplo, você identificar em qual fase exatamente aquilo está. Mas, didaticamente, nós dividimos em 3. E por isso que essa letra E até traz ali uma certa confusãozinha pequena das 3 fases, mas é a alternativa que deve ser assinalada, falando um pouquinho sobre essa fase que busca dar aos recursos financeiros essa aparência. Na fase de ocultação e dissimulação, sim, você busca evitar o rastreamento e já ir dando uma aparência de licitude, uma aparência de legitimidade. Fechado? Então pode voltar para a tela. Questão de número 17. Letra E. Falamos aqui sobre vários assuntos relacionados à lavagem